Olá, eu sou Roseliana e eu espero que esteja tudo muito bem com você. Hoje eu quero falar sobre um sentimento que pode estar atrapalhando as suas realizações. Nós vamos falar sobre o medo. Quem já não teve medo na vida? Existem várias formas de medo. O medo de coisas conhecidas, como medo de cachorro, medo de água, medo de trovão, medo de cair. Mas existem também os medos patológicos, como um dos mais graves, que é a síndrome do pânico. É aquele medo da morte iminente e que traz para o nosso corpo uma série de sensações muito ruins, em que perturba a gente ao extremo. Dentro de uma crise de síndrome do pânico, a gente sente tudo e o pavor maior é de uma morte iminente, algo que chega a ser irracional. Mas nós vamos falar hoje sobre aquele medo que te trava para as suas realizações. Vamos supor que você imagina que você tem medo de falar em público. Mas no fundo, se você perceber, lá no seu subconsciente, o seu medo não é de falar em público, mas o seu medo é de não ser aprovado pela sua plateia. O medo de errar a sua fala, o medo de dar um branco, um pane ali na hora e você ficar perdido sem saber o que falar. Então, quando você para pensar se o seu medo ele é real ou não, ou se ele está ali encurtido, camuflado dentro de uma outra percepção, você consegue se liberar de um monte de situações. Existem pessoas que têm medo do sucesso, por incrível que pareça. É como se dissesse assim, se eu tiver sucesso, eu tenho que tomar cuidado para não ser raptado. Se eu tiver sucesso, eu vou precisar me manter sempre na mesma postura. Se eu tiver sucesso, eu posso perder minha liberdade. Se eu tiver sucesso, alguém pode não gostar e começar a competir comigo. E é muito importante que a gente tenha um olhar carinhoso para a gente e a gente consiga meditar em cima do medo. Então, busca aí fazer um exercício muito simples, né? De uma determinada coisa que está te atrapalhando na sua realização. E verifique se realmente é medo, se é falta de preparo ou se realmente é algo que você quer fazer, porque muitas vezes a gente se autodesculpa com medo, mas no fundo a gente não quer realizar. E muitas vezes esse não querer realizar está ligado à procrastinação, está ligado à preguiça, está ligado ao comodismo. Então a gente precisa ter essa sutileza de saber identificar se é um medo real. É muito interessante quando a gente assiste aquele filme Depois da Terra. É um filme que trabalha o Will Smith e o filho dele. E tem uma frase muito interessante que o Will Smith, o pai, né? Ele está contando ali para o filho quando ele se tornou um policial, né? Para matar um animal, né? A ursa, que é um animal extremamente perigoso. E ele conta como foi a trajetória dele, que ele perdeu o medo, e ele diz uma frase muito importante para o filho, né? O perigo, ele é real, mas o medo é uma opção. E isso é muito libertador, quando a gente pensa, né, que o medo ele pode ser um mecanismo de defesa, um mecanismo que vai te livrar de uma série de situações complicadas, difíceis e até mesmo perigosas. Mas, ao mesmo tempo, o medo pode te travar nas realizações. E é importante a gente atenar para isso, se é um medo que te traz um perigo, que é um alerta, que é uma autodefesa, ou um medo de uma procrastinação, um medo que está ali no seu subconsciente e ele tem como ser resolvido. E, aliás, se ele for resolvido, ele vai liberar você para que você se realize em todos os sentidos. E dentro desse exercício, ponha no papel qual é o teu maior medo, ou aquele que você identifica que está travando as suas realizações. E faça uma meditação sobre ele, né? Vamos supor que seja esse medo de falar em público. O que pode acontecer para você ter medo de falar em público? O que pode de ruim acontecer, né? Se você tiver um branco, como é que você pode sair disso? Relaxar, voltar atrás, mas antes disso estudar bem o teu script, entre aspas, ou os teus tópicos para que você não esqueça. De repente ter uma colinha na mão, usar algum sistema que vai te lembrando de tudo que você precisa falar. O que você vai fazer para você ter a confiança necessária para você puxar na hora de falar em público. Vamos supor que esse teu medo de falar em público tem a ver com que você ser rejeitado. Ok, mas qual é a situação que você não foi rejeitado? E qual as pessoas que estão imunes a ser rejeitadas? Não existe isso.
Se você pegar uma celebridade que você gosta, existem milhões de pessoas que adoram ela e milhões que detestam. E com certeza nós vamos passar por isso também. Existem situações que muitas pessoas vão nos apoiar, vão gostar, e muitas pessoas não vão gostar e vão criticar. Mas e a crítica? Qual é o problema de ser criticado? Você pode aprender com essa crítica, né? Olha, realmente eu posso melhorar em determinado assunto, eu posso me esmerar em determinado assunto, em determinado comportamento, mas eu posso também não levar em conta, porque existem críticas que não têm o menor fundamento. Então a gente também tem que ter a maturidade de observar aquilo que é crítica e colocar num aspecto positivo do que eu posso melhorar, do que eu posso me organizar melhor, né? E daquela também que eu posso me libertar, pode entrar no ouvido e sair do outro. E lembra que sempre vão ter pessoas que vão gostar, vão te apoiar, e sempre vão ter pessoas que vão criticar e vão detestar. Mas o importante é que você esteja fazendo aquilo que você quer. A partir do momento que você faz, que você põe para fora, o que está dentro de você, você pode agitar, pode controlar, pode se empenhar. A partir do momento daquilo que sai de você, aí você tem que soltar, liberar e tirar o peso dessa situação, que pode ser muito positiva, como pode ser negativa, mas isso já não é mais importante, desde que você saiba que você fez o seu melhor. E as críticas são justamente para que você aprenda com ela, e é muito importante você sempre colocar no lugar positivo essa crítica, não aquela que você fala, como eu sou burro, como eu pude fazer isso, em que você fica se culpando, fica falando mal de você para você mesmo, né? Mas vamos voltar lá ao medo. Medite sobre o medo, né? Ponha lá qual é o teu medo, o que causa esse medo, porque de repente pode ser em algo muito do passado, alguma vivência que você teve dentro da tua casa na infância, ou na escola, ou com os amigos, e se aquilo precisa ainda fazer parte de você. Então medite se é um medo real, né? E por que você ainda está sentindo aquele medo? Busque uma solução para que esse medo seja eliminado. Busque apoios, né, em você para que esse medo seja eliminado. Uma das coisas muito importantes que eu uso em situações em que eu me sinto um pouco insegura ou que me dá um certo medo é parar e respirar. É impressionante quando você para, se você puder fechar os olhos, centrar em você, respirar profundamente e se apoiar em visões, né, sendo elas reais ou elas projetadas pela tua mente, positivas, de sucesso, de alegria, de ter cumprido, né, aquilo que você se propôs a fazer. Esses pensamentos vão te trazer coragem, vão te libertar, né, desses medos em que você está projetando. Então elimine essa projeção do medo e substitua por projeções positivas, né? Uma outra coisa muito interessante que você pode treinar na tua casa, não pode esquecer da respiração, tá? Que é a mais importante de todas em qualquer situação, mesmo em situações de medo, de perigo, né? Respire, que você oxigenando o seu corpo, o seu cérebro, você fica mais apto a achar a solução para aquilo, retomar a coragem, retomar a consciência para poder raciocinar e criar uma estratégia para sair daquela situação. Mas uma outra coisa que você pode fazer é se imaginar em um ambiente que você se sente extremamente confortável e seguro. Por exemplo, na sua mesa de jantar, na hora do jantar com a sua família. Um momento descontraído, em que não existe a necessidade de ninguém ali estar mascarado, fazendo pose ou tendo que acertar as coisas, né? Então, busca ali, medita aquela sensação de tranquilidade, de conforto que você tem. Pense sobre ela, sinta ela, o conforto. E aí traga vagarosamente aquela situação, né, para você. Depois, se você quiser, você pode mudar a posição, ou de repente ficar em pé, ou de repente até fazer esse exercício em pé e dar um passo para frente ou para o lado, e imagine você na situação que você supõe ter um medo, ou que você tenha dificuldade de superar esse medo, né? Então, vamos dizer que seja falar em público. Então, imagine você com aquela sensação de estar sentado na mesa de jantar com a tua família, transporta ela para o palco, para o momento em que você vai falar ou o momento que você precisa de atenção. Pode ser para o palco, pode ser na hora de enfrentar um cliente ou falar com algum superior a você, num cargo de uma empresa, enfim, para qualquer situação.
E imagina você falando com aquela tranquilidade, com aquele conforto, com aquela situação cômoda que é você falar na sua mesa de jantar. Pode ser na sua mesa de jantar, como pode ser na hora que você está assistindo televisão com a sua família, ou quando você está com uns amigos em um churrasco, em que você está ali totalmente confortado, totalmente tranquilo, e traz essa situação para esse momento de medo, né? E é uma forma de você conseguir vencer esse medo. E a gente precisa prestar muita atenção realmente, porque o medo é um dos sentimentos que trava muito as realizações. Então você fica com medo e deixa de realizar. Vamos assim imaginar quando a gente era criança, né? Quantas situações a gente tomou à frente, né? Com coragem, com um espírito aventureiro, né? E por que a gente, depois de um tempo, perde essa coisa de criança, da coragem, do desbravador, e traz pra gente uma situação de medo em que a gente fica com muita dificuldade de dar um passo para frente. Bom, sobre o que eu falei, com certeza vai te ajudar muito, que é a respiração, e lembrar desses momentos em que você está extremamente tranquilo, feliz, seguro, para o momento em que você precisa ter coragem para enfrentar. O medo, ele pode ser substituído por sentimentos positivos. Como disse lá no filme, né? O perigo, ele é real, mas o medo é uma opção. Então faça a opção de estar livre, de ter coragem para você poder usufruir todos os seus potenciais e todas as bênçãos e todas as oportunidades que o universo te oferece o tempo todo. Fica aqui a minha dica. E se você gostou, dá um like aí, compartilha e se inscreve no canal. Um beijo para você e até breve.